Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado, e então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados, e a quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não crerei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem ter visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos nesse livro. Mas estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria, grande mesmo, celebramos o domingo da Divina Misericórdia. O evangelho que nós acabamos de ouvir é o evangelho que está retratado nesse quadro da Divina Misericórdia. Estando fechadas as portas. Sim, as portas estavam fechadas. Jesus entra. Sim, Jesus quer entrar na vida da humanidade, e Ele quis isso quando as portas estavam fechadas, quando todos éramos inimigos de Deus. Jesus veio em nossas vidas quando ainda estávamos de portas fechadas, quando ainda éramos inimigos de Deus. E Ele entra, deveria entrar, arrombando a porta, fazendo guerra, destruindo, condenando e nos jogando no fogo eterno, porque a humanidade é má. Nesses dias de Semana Santa, nós refletimos sobre o pecado e a maldade, a malícia. A malícia que existe na humanidade, rejeitar Deus, que é o bem maior, para ficar
com quinquilharias, com bobagens. Deus é o nosso sumo bem, Deus é a nossa felicidade, Deus nos fez, Deus nos ama, Deus nos quer. E o que faz a humanidade? Vira as costas para Deus. Deus insiste: venha a este mundo, vive a nossa vida, morre a nossa morte, carrega os nossos fardos, sofre o nosso sofrimento. E o que faz a humanidade? Mesmo assim, fecha as portas. Meus queridos, a indiferença, a maldade, o egoísmo da humanidade é imenso. Vejam, eu preciso falar disso, porque senão não tem sentido nenhum falar de misericórdia. Que sentido tem aqui eu falar da divina misericórdia, das maravilhas da divina misericórdia, se eu não mostrar a profundidade da malícia, do pecado, da indiferença, da crueldade que os seres humanos, dominados pelos demônios, realizam. Meus queridos, a maldade existe, o mal existe, o pecado existe. Não tem a mínima razão de ser falarmos de misericórdia sem antes falarmos firmemente do pecado. Por quê? Porque o mundo não sabe que existe pecado. O mundo só acha que existe pecado, injustiça e desgraça quando o meu interesse egoísta está em jogo. Então, quando eu, uma criança mimada, egoísta, sou contrariado nas minhas vontades, nos meus caprichos, nas minhas veleidades, quando eu quero, mas a vida me diz não, ou as circunstâncias dos meus irmãos me dizem não, ou Deus me diz não, não comerás desse fruto. Adão, tu és autoridade sobre Eva, Adão, mas tu és autoridade para derramar o sangue por ela, não para jogá-la debaixo do trilho do trem, como Adão fez no dia que pecou. Depois do pecado, Adão, que era a autoridade na família, Adão que era, o que é autoridade, gente? A autoridade é prover e proteger. Pensem numa sociedade primitiva, como era o mundo quando Deus criou Adão e Eva. Não estava tudo pronto, não tinha geladeira. Eva não acordava de manhã, abria a geladeira para fazer o café da manhã. Se Adão não arranjasse o que comer, não tinha comida. Claro que estava num paraíso e era tudo muito mais fácil. Mas Adão deveria prover. E Adão deveria proteger. Mas padre, era o paraíso, não tinha males. Ah é? E o que a serpente estava fazendo lá dentro? O mal existia, como possibilidade a ser seguida pelo homem. Já havia anjos rebeldes, sumamente maus. Adão deveria prover e proteger. Aí sim ele tem autoridade. Quando ele diz: eu derramo o meu sangue, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Derramar o sangue para prover e proteger. Pois bem, quando Deus criou Adão, Ele fez Adão
com uma missão. Ele fez Eva com uma missão. Mas eles egoístas. Deus não criou Adão e Eva egoístas, mas eles egoístas, levados pelo egoísmo da serpente, escolheram voltar as costas para Deus. Deus era a autoridade. O que é que a autoridade faz? Provê e protege. O que é que Adão e Eva fizeram? Saíram da proteção. Se acharam muito inteligentes e maravilhosos. Saíram da proteção de Deus. E caíram escravos de Satanás. E desde então a humanidade está manchada de egoísmo. Nós não entendemos mais, nós queremos a nossa vontade, o nosso capricho, não a vontade de Deus. Quantas e quantas vezes no diário de Santa Faustina ela repete: a vontade de Deus, a vontade de Deus, a vontade de Deus, a vontade de Deus. Sim, o pecado consiste em voltar as costas para a vontade de Deus. Nós crucificamos Deus, nós matamos Deus, nós saímos do Deus que provê e protege para ir para o diabo, que nos deixa passar fome, como o patrão cruel do filho pródigo, e nos deixa passar necessidades, maltrapilhos, atacados por todo tipo de inimigo. Não protege. E apesar disso, a humanidade prefere, meus irmãos, essa é a miséria, a humanidade prefere continuar servindo a Satanás, um patrão tão mau, tão cruel. Jesus é Deus, e Deus veio a esse mundo, e veio para nos arrancar do poder deste inimigo. Jesus venceu. Jesus venceu na Sexta-feira Santa. Os anjos se admiraram com isso. A admiração dos anjos de verem Jesus na cruz e o ladrão entrando no paraíso. Quem precisava ser condenado ao inferno é salvo. E quem morava no céu, vivendo o inferno da cruz, condenado por nós, injustos. Os anjos se admiraram deste amor, desta divina misericórdia. A divina misericórdia está lá, na cruz. Deus toma sobre si as nossas dores, a nossa condenação, o nosso pecado, a nossa morte, a nossa miséria, para que nós sejamos salvos. 8 dias depois destes acontecimentos, 8 dias depois da Páscoa, Jesus, divina misericórdia, entra, estando fechadas as portas. E ele, abrindo o peito e estendendo a mão, diz para Tomé: a paz esteja convosco. Põe teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. Nesse momento, talvez Tomé tenha visto. O Evangelho não relata, mas Santa Faustina viu. Quando Jesus abriu o lado e mostrou a chaga, não mais saiu água e sangue como da cruz, mas saíram raios de luz, misericórdia, bondade, graça, perdão. Põe aqui a tua mão.
Põe aqui a tua mão. Do seu coração. Do coração de Cristo saem esses raios. Meus queridos, é importante nós entendermos o quanto Deus quer ser misericordioso, mas para que nós recebamos esta misericórdia, nós precisamos confessar a nossa miséria. É isto que o mundo não entende. Para o mundo atual, o que é Deus? Você vá para uma pessoa que passa aí na rua e pergunte: Deus é misericordioso? A pessoa diz: sim. E o que é misericordioso para essa pessoa na prática? Conversa com ela, você vai descobrir que para essa pessoa que está lá na rua, Deus ser misericordioso significa que nós podemos praticar todo tipo de pecado, todo tipo de crime, todo tipo de maldade, todo tipo de crueldade, todo tipo de injustiça, todo tipo de miséria, e vamos chegar lá no céu e Deus vai dizer: não tem problema não, vem cá, eu gosto de você. Isso não é um Deus misericordioso. Isso é uma alucinação que Satanás colocou na cabeça da humanidade. Por quê? Porque esta loucura que Satanás colocou em nossa cabeça está dizendo assim: peca, vai, bobinho, peca, Deus é misericórdia, peca, vai, peca bastante, peca, aproveita, porque não tem condenação, aproveita. Ninguém vai para o inferno não, bobinho. Ninguém vai para o inferno não, bobinha. Imagina se Deus de amor faz coraçãozinho. Deus é amor. Imagina se Ele vai condenar você. Rouba, passa a perna, mente, abusa sexualmente, aproveita, comete adultério, faz pedofilia, rouba, use seu poder em benefício próprio, mente, escapa, vai, mente, escapa. Não tem problema. É só chegar no céu e fazer coraçãozinho, ó, de boa. Você vai chegar no céu e a porta estará fechada e você será jogado no fogo eterno. Este é o resultado desta, aspas, misericórdia falsa. Isso é uma falsa misericórdia, gente. Não é possível falar de misericórdia de Deus sem nós falarmos claramente do horror do pecado. Deus quer perdoar, mas perdoar quer dizer o seguinte: eu estou arrependido, eu não quero mais voltar a pecar. Eu tenho que ter esse propósito sincero. Mas padre, eu não consigo garantir. Deus não pede garantias, Deus pede propósito sincero. Eu, do fundo do meu coração, não quero mais, chega. Se por fraqueza e miséria Deus não permita, meu anjo da guarda me salve, Nossa Senhora interceda, os santos me acudam, mas se por miséria e desgraça eu cair outra vez, eu novamente irei detestar o meu pecado. Somente assim tem misericórdia.
Eu preciso detestar o meu pecado. Meus queridos, não há misericórdia para quem não tem detestação. É necessário detestar o pecado e fazer firme e resoluto propósito de não mais cometer os pecados mortais. Existem pecados que são mortais e que levam para o inferno. O inferno existe e não está vazio. E o inferno está cheio de gente que acreditou na falsa misericórdia, que acreditou na mentira de Satanás que diz: peca, não tem problema não. Como não tem problema não? Aquele que a misericórdia encarnada disse: ninguém te condenou? Não, Senhor, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Santa Faustina, no seu diário, insiste na confiança que nós precisamos ter na divina misericórdia. Jesus insiste, Jesus fala quanto fere o coração dele quando as pessoas duvidavam da sua misericórdia. Mas sabe quando era isso? Na década de 30, quando estava cheio de católico que tinha medo de se aproximar do confessionário, medo de se aproximar de Deus, porque Deus ia condenar todo mundo para o inferno, porque era um Deus carrasco na cabeça das pessoas, e as pessoas tinham medo de se confiar na misericórdia de Deus e mudar de vida. Jesus diz para Santa Faustina: olha, os pecados podem ser escarlate, os pecados podem ser os piores, você pode ser o Judas em pessoa, você pode ser o próprio Lúcifer encarnado em forma de ser humano. Deus está disposto a perdoar, sabe por quê? Porque nós não somos Lúcifer, nós ainda estamos nesse tempo, nós estamos no tempo da misericórdia. Quem já está lá do outro lado, quem já morreu, não está mais no tempo da misericórdia, está no tempo da justiça. Lúcifer não tem perdão por duas razões: primeiro, ele não quer o perdão; segundo, ele não tem mais tempo. Você pode ser o pior Lúcifer, você ainda tem tempo. Você está me ouvindo, você está vivo, você ainda não morreu. Onde você está me ouvindo? Num leito de hospital? Numa prisão? Onde você está me ouvindo? Onde você está ouvindo essa homilia? Não interessa onde você está. Se você está ouvindo essa homilia no YouTube, num prostíbulo, em cima de uma prostituta, se você está ouvindo essa homilia lá, nesse momento de pecado horroroso, ainda é tempo. Deteste o seu pecado, se levante e venha se confessar agora. No leito de morte, peça um padre. Na prisão, peça um sacerdote. Nunca é tarde. Você está vivo, você está no tempo da misericórdia. Deteste o seu pecado e diga: prometo, com o auxílio de vossa graça, nunca mais voltar a vos ofender. Aí tem sentido a misericórdia. Quando o arrependimento é sincero. Mas se você vai se confessar e você faz um teatro hipócrita, onde você sabe perfeitamente
que você vai voltar a pecar. Você encomendou a droga lá na boca do fumo. Está com dinheiro no bolso para pegar a droga. Vem se confessar e diz: padre, vai rapidinho que eu tenho um compromisso agora. Porque você sabe que você vai sair dali para pegar a droga. O padre pode até não saber disso e, ignorante, te dar absolvição. Você não recebeu o perdão dos pecados. Essa absolvição não valeu. A absolvição não é mágica. Não há perdão dos pecados se não há arrependimento, detestação do pecado e propósito de emenda. O padre Paulo pode te dar absolvição, ela não vai valer. O bispo pode lhe dar absolvição, ela não vai valer. O papa pode lhe dar absolvição, ela não terá nenhum valor. Nenhum poder pode absolver o seu pecado se você não tiver detestação sincera do pecado e propósito de emenda. E não me vem com esta conversa fiada de ato de contrição, dizendo: prometo, com a vossa graça, esforçar-me para ser bom. Só faltava você se esforçar para ser mal, né? Gente, é o fim da picada. Não tem esse negócio, esforçar-me para ser bom. Não, prometo, com o auxílio de vossa graça, nunca mais voltar a vos ofender, nunca mais pecar. É assim que é um propósito. Você precisa se arrepender de todos os pecados mortais, de uma vez e para sempre. Outro dia eu saí de casa e, na pressa, abotoei os botões da batina. O Padre Verlan estava na cozinha e viu. Quando eu terminei de abotoar, eu tinha pulado um botão. E ficou aquele botão sobrando. Qual é o jeito, gente? Tem que desabotoar tudo e abotoar de novo, sim ou não? Não adianta você desabotoar só um. Se você pulou um botão, aquela fieira de botão da batina, chega aqui e abotou errado. Tem que desabotoar tudo e abotoar de novo. Assim são os pecados mortais. Mas, padre, eu vim aqui para me arrepender de 99,99999999999% dos meus pecados mortais. Só tem esse aqui que eu vou deixar para depois. Você vai receber o perdão? Não. E é por isso que é importante saber distinguir entre pecado venial e pecado mortal. Pecado mortal é aquele que impede você de receber a comunhão, porque ele vai contra os 10 mandamentos diretamente. Esses pecados do dia a dia que você faz, que são pecados, pelo amor de Deus, mas são veniais, eles não impedem você. Se você teve aquela impaciência deliberada, que não foi grave, você não desejou mal a ninguém, etc e tal, você só teve aquela advertência assim: tenha paciência. Você, não quero ter paciência, coisa nenhuma. Isso não é um pecado mortal. Geralmente não, a não ser que você peque contra a benevolência. Quando você contou uma mentirinha que não prejudicou ninguém. Diz que eu não estou. Depois eu ligo. A pessoa não saiu prejudicada, era conversa fiada.
É um pecado, gente. Essas coisas são pecados, mas não são pecados mortais. Preguiça, falta de generosidade, são pecados veniais. Mas se você está cometendo adultério, se você está mentindo e prejudicando os outros, se você está desejando a morte do outro, que o outro vá para o inferno, do fundo do seu coração você deseja isso, se você não quer perdoar de jeito nenhum, porque você quer a vingança até a última gota de sangue, com requintes de crueldade, se você está desejando pecar, coisas que você sabe que são graves, meu irmão, só tem uma coisa para você receber o perdão: você precisa detestar esse pecado e fazer o firme propósito de não mais repeti-lo. Aí sim tem a divina misericórdia. Sabe por quê? Porque você vai ser a suprema miséria ajoelhada diante da divina misericórdia. Se não tem miséria, não tem misericórdia. Mas se você diz, está tudo de boa, você não está dizendo que você é miserável. É o domingo da divina misericórdia. Santa Faustina disse que Jesus, neste domingo, iria conceder a graça, esses raios de luz. Jesus, nesse domingo, iria conceder a graça de pegar os corações mais empedernidos, os corações mais longe de Deus, e convertê-los. Os raios de luz que vão sair daqui vão ultrapassar os limites dessa igreja. As orações que nós vamos fazer aqui irão atingir pecadores que a gente nem conhece, mas que no céu nós iremos conhecer, e que irão se converter neste domingo da divina misericórdia de 2023, por causa desta missa que nós estamos celebrando, por causa do sacrifício que nós estamos oferecendo. E para nós que somos pecadores, Jesus também disse a Santa Faustina que Ele queria dar a indulgência plenária no dia da divina misericórdia. No final, nós iremos rezar um Creio e um Pai Nosso e invocar, dizendo: Jesus misericordioso, eu confio em vós. E receberemos a indulgência plenária nas condições habituais de confissão. Se você se confessou para a Páscoa, já está feita a confissão. Comunhão, se você pode comungar hoje ou nesses dias, né? E oração pelo Papa, que nós também iremos fazer. Tá bom? Então hoje a indulgência plenária da divina misericórdia. Jesus entra em nossas vidas como misericórdia e diz paz. Estando fechadas as portas, Jesus quer entrar nos corações mais duros, nos corações mais fechados, nos corações mais desconfiados, para que você confie. Jesus da divina misericórdia, misericordioso Jesus, eu confio em vós. Ó misericordioso Jesus, eu confio em vós. Essa confiança, saber que Ele está disposto a morrer por mim, Ele me ama, Ele paga o maior preço por mim, para não me condenar, para me resgatar. Que alegria nós vermos Jesus cheio de divina misericórdia brilhar em nossos corações.